Mas eu vi também alguns comentários de palmeirenses também que estão com o pé atrás com o Vitor Roque. Boa, boa! Muito bom dia para vocês, meus queridos inscritos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Gente, quero puxar um assunto aqui com vocês que eu tenho percebido e que é bastante importante e que está, digamos assim, em alta. É que a gente sabe que teria o pessoal da mídia tradicional e alguns também da mídia alternativa, falando até de rivais, a gente já sabia que teriam um pé atrás com o Vitor Roque no Palmeiras. Isso eu já estava dando como certo. Mas eu vi também alguns comentários de palmeirenses também que estão com o pé atrás com o Vitor Roque. Na verdade, com o pé atrás num sentido de não sei se vai render tanto, é melhor esperar, tem um receio, né? E na terça-feira eu participei da live, como praticamente todas as terças eu participo da live da Armada Palestrina, com o pessoal, com o Dil, com o Edmilson, e toda a turma de lá. Eu falei o meu ponto de vista, né, eu dei a minha opinião e eu quero compartilhar aqui com vocês esse trechinho. Sempre lembrando, gente, que aqui não tem certo, não tem errado, aqui só tem o nosso ponto de vista, tem o meu, tem o seu, e como eu sempre falo, é muito importante você deixar aqui nos comentários a sua opinião. Como eu falei, reitero, não tem certo e nem errado. A única coisa que eu peço aqui para vocês é que vocês comentem com respeito, para a gente ter um bate-papo saudável, para a gente ter um debate saudável, que é isso que eu prezo. É esse bate-papo, essa conversa, como eu sempre falo aqui. Bom, eu vou deixar o trechinho aqui, ele é rápido, e eu quero ver se você concorda com o meu pensamento, se você já pensou também por essa ótica, às vezes é um pensamento novo que você não tinha parado para pensar, mas eu, enfim, eu dei a minha opinião e eu quero compartilhar aqui com vocês. Fiquem com o trechinho, a gente volta a conversar em seguida. Eu gostei da participação aqui, Patrícia. Vou até colocar aqui do Fábio. E é pertinente o que ele está falando. As fichas que estão depositando no Vitor Roque são altas. É para tudo isso mesmo? Estou na expectativa, ansioso, mas com medo. Muita carga em cima dele. O que você está dizendo, eu concordo e entendo a tua preocupação. Mas eu até vou passar para a Patrícia. Patrícia, é até chato de ficar falando isso, porque a gente pensa muito parecido e parece aquela coisa, né? Não é. É que a gente pensa parecido, meu. O Diego e Iata, eu vi os dois hoje, ele e o Massini. Cara, eu mandei uma mensagem para ele, cara, tudo que você falou eu assino embaixo, porque é isso mesmo. Patrícia, veja bem, é compreensível uma certa desconfiança. Estamos jogando muitas fichas, o menino tem 20 anos. Mas a gente está falando de um menino de 20 anos que tem uma bagagem fenomenal. Se não deu certo na Espanha, e mesmo assim ele fez gol, ele é o vice-artilheiro do Betis. Então, assim, ele vai vir com uma gana, penso eu, Patrícia, aí é você que vai dizer. Penso eu, falo, pera um pouquinho só, eu não dei certo lá, olha só o que vocês deixaram de ver. E ele vai estar com a faca nos dentes para deitar e rolar. Penso eu. Patrícia, fala você, não vou falar mais nada. Não Parei aguento. por aqui. Não aguento, parei por aqui. Dil, eu tô com você, assim, eu tenho uma expectativa muito grande e eu entendo também esse receio de parte da torcida, né? Porque é o que a gente sempre fala, uma contratação, ela tem um risco mesmo, toda contratação, ela tem um risco, né? Você pode ver em grandes times de ligas europeias, enfim, da Premier League, da Espanha, que contratações foram um fiasco. O próprio Grealish da Premier League, do Manchester City, não rende atualmente o que era esperado quando foi contratado. E eu acho que ele é um bom jogador, tá? Mas eu acho que, enfim, não está no seu máximo. Agora, em relação ao Vitor Roque, eu acho que assim, conta muito para onde que o cara vai. O Vitor Roque, ele não chega no Palmeiras para ser o salvador da pátria. Eu acho que ele tem um coletivo que sustenta muito o jogo do Vitor Roque. Então, ele não chega como o cara
que, falando em todos os fatores de rendimento, é o único acima da média. Não. O Palmeiras ele é sustentado por um coletivo há anos, com uma comissão técnica há anos. Né? Então, assim, tem Veiga, tem Gomes, Murilo, o Everton, meio de campo, enfim, tem também os que já estão. O Aníbal Moreno já tem, vai fazer um ano que já chegou no Palmeiras, então já sabe como a banda toca, já sabe como a roda gira. Né? Então, assim, eu acho muito diferente. Onde, por exemplo, com todo respeito a um clube de menor expressão, se o Vitor Roque chegasse num clube de menor expressão, onde ele seria o único cara que seria o acima da média, o salvador da pátria, o que tá lá para fazer o gol, porque senão o time não vai para frente. Não, né? Dentro do Palmeiras, dentro da estrutura que tem, dos recursos que tem, da qualidade de elenco que tem, de qualidade de comissão técnica que tem, eu acho que tem de tudo para trabalhar, para lapidar ainda mais um jogador que já é, sim, tecnicamente bom, que cumpre uma função tática muito boa, que fisicamente é muito acima da média, que é algo, que é um fator de rendimento que é muito valorizado aqui no cenário brasileiro, óbvio, por conta do calendário e também da competitividade aqui no cenário brasileiro. Então, assim, eu acho que o receio ele existe, mas eu acho que a gente precisa também transportar para o cenário real. Qual que é o contexto que o Vitor Roque chega? Ele chega nesse contexto de ser o salvador da pátria? Acho que não. Eu acho que ele chega como uma cereja do bolo, por exemplo. Até porque a principal deficiência do Palmeiras é o quê? É o último terço, como o Edmilson falou. O Palmeiras sempre criou muito. O Palmeiras nunca teve problema em criação. Tudo bem, tem as bolas alçadas, mas isso eu expliquei no meu último vídeo, que é muito por questão da saída do Danilo, que era um cara, um 5 de ofício, que dava muita dinâmica e mobilidade dentro do meio de campo. Com a saída do Danilo e a entrada de um volante de contenção, você não vai ter um meio de campo extremamente articulado. Você vai utilizar o setor direito e esquerdo e alçar mais bolas na área. É verdade. Mas isso não faz com que o Palmeiras não crie. E tendo um cara, um atacante, um 9 de ofício, eu acho que a chance de sucesso ela é muito maior. E com as características do Vitor Roque. Vale lembrar que lá no passado, todo mundo, enfim, ficou com o nariz torcido com o Abel, porque ele não colocou o Endrick no jogo contra o Boca Juniors, lembra? Todo mundo falou, poxa, era para ele ter colocado. E o Abel já corrigiu essa rota, tanto é que tem feito com o Estevão algo muito diferente, já soltou o menino. Então, assim, eu acho que muita coisa o Abel aprendeu, e isso também só é fruto de um trabalho longevo, porque se você tira o técnico logo de um time, não tem como esse trabalho ir para frente. Né? Então, assim, eu acredito que existe o receio, é verdade, mas eu acho que a gente tem que transportar esse receio para um cenário real, para um contexto real. Né? O Palmeiras nunca. O problema do Palmeiras, o cerne do Palmeiras nunca foi criar. Se tem um cara lá, um 9 de ofício, lá na área, que sabe fazer gols, que é um goleador nato, eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis. Bom, vocês viram aí, né? Todo o meu ponto de vista, todo o meu pensamento que eu quis sim compartilhar com vocês e agora é com vocês. Eu quero saber a opinião de cada um de vocês, eu quero saber se vocês concordam com esse pensamento ou não, qual que é a sua expectativa em relação ao Vitor Roque. Eu confesso que eu tô com uma expectativa assim bastante alta por esses motivos que eu compartilhei aqui com vocês e junto também, não somente com o Vitor Roque, mas também como ele vai se sair com esse elenco já do Palmeiras, né? Junto com o Estevão, a chegada do Paulinho também. Então eu acho que é muito diferente o salvador da pátria para a cereja do bolo. Né? Então eu acredito que sim, foi uma contratação muito certeira do Palmeiras, uma contratação de uma carência, de uma deficiência do elenco do Palmeiras que já tinha há anos, né? Que é essa questão do centroavante e de uma vez por todas o Palmeiras sanou essa carência e como eu falei, eu tô com uma expectativa muito alta assim em relação ao Vitor Roque, e que é um jogador jovem, é um jogador com características extremamente interessantes, diferentes do que a gente tem
dentro do elenco enquanto centroavante, né? Se a gente comparar Flaco Lopes com o Vitor Roque, enfim, são características muito diferentes que, com a chegada do Vitor Roque, eu tenho certeza que essas características vão sim se somar para o Palmeiras fazer sim uma temporada de 2025 muito interessante na questão de títulos expressivos. É claro que toda contratação é um risco, é verdade, mas eu acho que nessas condições, nesse cenário, nesse panorama do Palmeiras, onde já se encontra com essa solidez, tanto falando em comissão técnica, quanto de um trabalho longevo, quanto de elenco também, podemos dizer, eu acho que Palmeiras tem tudo para fazer uma temporada de 2025 muito boa, muito interessante. Mas como eu falei, sem a sua opinião, nada disso aqui faz sentido, portanto, ó, deixem aqui nos comentários se você caiu de paraquedas aqui, não me conhecia, não conhecia o canal, curtiu o conteúdo, isso que eu vou falar é se você curtiu o conteúdo, duas ações que são muito importantes, tá? Sua inscrição e o seu like, que assim você me ajuda aqui quem produz conteúdo na plataforma a alcançar mais e mais palmeirenses e, claro, para quem gosta de futebol no geral. Se você não gostou do vídeo, não gostou do canal, não tem problema nenhum, quer deixar o seu dislike, é a sua manifestação. Combinado, gente? Bom, volto nos próximos dias e nunca se esqueçam, avante palestra sempre.